Bom dia! E aí, meus queridos? Saudade de vocês. Infelizmente, a gente tem que dar essa aula aqui de casa. E eu vou falar hoje para vocês sobre um assunto na qual sobre a Primeira Guerra Mundial. Anteriormente, a gente falou de Brasil, República. Agora a gente vai entrar num assunto na qual muitos alunos gostam. E espero que eu consiga passar essa mensagem para vocês aqui por vídeo. Não vou mentir para vocês não. Para mim tudo está sendo uma novidade, tá? Esse falta de contato humano, eu sinto muita saudade. Vocês não sabem como eu estou em casa, aqui trabalhando, doido para encontrar vocês de novo. Doido para chamar a atenção de vocês. Vocês não têm ideia, tá? Mas vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre a Primeira Guerra Mundial. É um assunto na qual eu até comentei algumas vezes em sala de aula e alguns alunos até disseram que adorariam entrar logo nesse assunto. É triste porque é um assunto que é gostoso de debater em sala de aula porque o aluno responde, né, corresponde também às expectativas, porque é um assunto muito interessante. Eu adoro Primeira Guerra Mundial. Eu adoro essa fase da Primeira Guerra, entre guerras e Segunda Guerra Mundial. É um assunto muito maravilhoso. Bom dia, voltando de novo, fui lá buscar meu óculos, vocês viram, deve ter reparado que eu estava sem óculos, porque eu não enxergo nada, tá, sem óculos. Mas vocês poderão acompanhar essa aula que eu vou comentar hoje na página 200, a partir da página 247 do nosso livro, tá? A Primeira Guerra Mundial, antes de a gente falar dela, a gente tem que falar os problemas antes da guerra que vai levar à guerra, certo? Um desses problemas que vai levar a esta Primeira Guerra Mundial são coisas que aconteceu ainda no final do século XIX. Por exemplo, que a gente discutiu ano passado, a unificação alemã e italiana. A guerra entre França de Napoleão III, sobrinho de Napoleão Bonaparte, que vai entrar em guerra com a Alemanha, comandada pelo primeiro-ministro Otto von Bismarck. Não sei se vocês lembram disso, eu falei ano passado, certo? É o Otto von Bismarck que vai unificar a Alemanha e vai entrar em guerra, por exemplo, com a França. Nessa guerra com a França ele ganha. E ainda pior de tudo que ainda o imperador, o rei da Alemanha, na época ainda vai ser coroado dentro, incrível que pareça, dentro do Palácio de Versalhes. Isso os franceses ficaram super chateados. Fora duas regiões da França que vão ser tomadas pelos alemães, Salsa e Lorena, que são tomadas e os franceses não gostaram muito disso. Outra coisa também, com a unificação alemã, a sua indústria era muito forte e vai começar a concorrer com a indústria inglesa, então a Inglaterra também não vai engolir muito a Alemanha. Outra coisa também que vai acontecer nesses fatores, por exemplo, é o crescimento do Império Austro-Húngaro, que quer dominar aqueles países dos Balcãs, tá? Que fica ali abaixo perto ali do Mar Mediterrâneo, ali mais para baixo, na qual a Rússia, por exemplo, se diz protetora desses países ali, principalmente a Sérvia, a Bósnia, esses países ali daquela região, que a Rússia diz que, ó, também sou um país de origem balcã, então tenho que proteger aqueles países ali daquela região. Então já começa a haver os primeiros, né, e tanto é que tem muitos países que nesse momento também vai ser chamada de paz armada, que os países vão começar a se armar, para tentar, caso aconteça algum imprevisto, eles já estarem preparados para uma guerra. E essa guerra toda nada mais é que esses países como Inglaterra, Alemanha, a Itália, a própria França e outros países como a Bélgica também, que está crescendo nesse momento na Europa a nível industrial, ela vai, eles vão, né, brigar por mercado. Outra coisa também que acontece no final do século XIX
além da unificação da Itália e da Alemanha, vai ser também a divisão imperialista, né, do continente africano e da Ásia. Esses países desses continentes eles vão ter conflito e vão ser divididos por essas potências. E nela também vai aparecer uma nova potência aí, que vai começar a surgir, por exemplo, vai ser os Estados Unidos. Ele também vai querer um pedacinho desse bolo, tá? Porque eles querem mais matérias-primas para suas indústrias, também consumidores, e para consumir esses materiais industrializados. Então essa briga de mercado, esses países começam a ter aquela coisa de concorrência entre eles. Tanto é que tem alguns países, como França e Inglaterra, que eram inimigos mortais por séculos. Eles, por exemplo, vão se unir pelo inimigo comum que vai ser a Alemanha para eles. Então vai ser, por exemplo, vai ter um tratado chamado a Tríplice Entente. Esse tratado vai ser entre 3 países. Vai ser a Inglaterra, França e a Rússia. Eles vão assinar esse tratado na qual, se qualquer país atacar os países que fizeram essa aliança, vão estar declarando guerra aos 3. Outra coisa também que vai acontecer vai ser a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália também vão ficar de fora. Vão fazer a Tríplice Aliança. Esses 3 países vão se unificar também com o mesmo questionamento. Se caso o nosso território for invadido por algum outro país, ou caso esse país seja declarado guerra contra eles, eles vão se unir para brigar. Aí já está armada aí os lados. De um lado, Inglaterra, França e Rússia, e do outro lado, a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. Aí o que vai acontecer? O Império Austro-Húngaro o seu herdeiro, Francisco Ferdinando, junto com a sua esposa, que ele é herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, e ele vai para tentar dominar essa região dos Balcãs, que a Rússia tinha interesse. A Rússia não queria proteger ninguém, a Rússia tinha interesse ali de ter uma saída pelaquela região ali para os mares que tinha ali, os oceanos. Oceano não, desculpa, os mares. Oceano, tô falando besteira. Os mares. Tá? Então, a Rússia queria aquela saída ali. É por isso que ela falava que protegia aqueles países. Mas a Rússia também, depois a gente vai falar mais uma aula mais à frente, ela já tinha os seus problemas internos, por exemplo, com o czar, que quem comanda naquele momento é Nicolau II, que é o czar da Rússia. Tá? Tanto não sei, comentando uma curiosidade aqui, até 1900, quando vem a morte da Rainha Vitória, para vocês terem uma ideia, a Rainha Vitória, dentro da sua família, tinha vários parentes dentro da Europa. Por exemplo, Nicolau II era neto da Rainha Vitória, para vocês terem uma ideia. Jorge, que era aí nesse momento se torna rei da Inglaterra, Jorge V, ele assume a Inglaterra e ele é primo de Nicolau II de primeiro grau, não é assim, segundo aquele parente, não, de primeiro grau. Então eles armam ali na Europa o clube dos monarcas, na qual eles, como tem um monte de ligação de parentesco, eles se unem nisso aí para tentar evitar até uma queda desses reis, desses czar, que eles se juntam para evitar que eles tenham risco de cair do trono. Mas aí, voltando aqui, então está todo mundo armadinho ali, tá? Só esperando. Tanto é que eu falei da paz armada. Eles estão armados, mas não tem guerra. Quer dizer, eu estou produzindo armas e não estou tendo nenhum conflito. Aí o que vai acontecer? Virando a página aqui, isso aí como eu falei, vocês estão acompanhando aí. Tem um mapa lá na página 249 que mostra muito bem como está essas alianças. A Tríplice Aliança, a Tríplice Entente
e os países neutros. Se vocês olharem aí na página, né, que eu adoro trabalhar com mapas, vocês adoram meus mapas, quando desenho no quadro, vocês ficam doidos, que são melhores do que esse daqui, né? Eu sou formado em cartografia e sou excelente cartógrafo. Mentira, gente, tô brincando. Sou não. Então, como eu estava falando aqui, então tem os países neutros e os países que estão se envolvendo. Vocês estão vendo nesse mapa aí, tá? E o que acontece? O Francisco Ferdinando, o arquiduque Francisco Ferdinando, vai à Bósnia, visitar a Bósnia. Então, tem um grupo que são de origem sérvia. Eles, para vocês terem uma ideia, eles organizam o atentado contra Francisco Ferdinando. Esse atentado, incrível que pareça, ele era tudo para dar errado. Tanto é que era chamado de Mãos Negras. Eles organizaram e aonde a comitiva de Francisco Ferdinando fosse passar, se passasse por um desses terroristas, um deles tinha que matar o Francisco Ferdinando. Só que mudaram tudo. Aí o pessoal, gente, naquela época, claro, não tinha um radinho, não tinha nada, não tinha como avisar a todos. E mandaram tentar avisar eles, falaram, ó, cancelou porque não vai ter como praticar esse atentado contra o Francisco Ferdinando. Só que um desses participantes, ele deu de cara vendo Francisco Ferdinando saindo do hotel que ele estava com a esposa para entrar numa carruagem. Carruagem não, desculpa, era carro mesmo, tá? Desculpa, era um carro aberto, daqueles antigos. E ele entrou dentro do carro e ali ele viu a oportunidade, foi lá e atirou contra Francisco Ferdinando e a sua esposa. Ambos vieram a falecer. A Sérvia, né, falou que não tinha nada a ver com o atentado. E o Império Austro-Húngaro, querendo já dominar aquela região, falou assim, ó, é o seguinte, vocês têm que responder isso aí. A Sérvia, olha só, eu não tenho nada a ver com isso. Isso aí foi um grupo isolado, não tem nada a ver com o governo. Mas aí o Império Austro-Húngaro não engoliu e falou assim, ó, se vocês não abrirem mão de certas coisinhas aí para mim, vai ficar complicado. E o que aconteceu? A Sérvia foi invadida pelo Império Austro-Húngaro. Quando ele invade, aí começa aquelas alianças anteriormente que eu falei aqui, a entrar nessa jogada aí. Quando o Império Austro-Húngaro invade a Sérvia, a Rússia vai falar, opa, pera aí, não invade não, porque eu sou protetor desses países aí. E declara guerra ao Império Austro-Húngaro. A Alemanha, vendo isso, falou, opa, pera aí, não pode atacar meu amigo, aqui, o pessoal do Império Austro-Húngaro não, você está declarando guerra. Aí a Alemanha declara guerra à Rússia. A Rússia, que tem aliança com a Inglaterra e com a França, declaram guerra ao Império Austro-Húngaro e à Alemanha. E aí começa a guerra que vai envolver toda a Europa. E isso vai acontecer inicialmente algumas batalhas. Primeiro vai ter as guerras de movimento. Essa parte da guerra, eles começam a se posicionar. Porque antigamente, as guerras antigas, eram lutadas em campos de concentração. Em campos de concentração, estou falando besteira. Em campos de batalhas. E nesses campos de batalhas, ficava lá um exército aqui, eles lutavam entre eles. A Primeira Guerra Mundial, ela não é lutada dentro dos grandes centros urbanos, mas já começa a entrar. Tem algumas cidades que começam a participar da guerra, coisa que antigamente não tinha. Não acontecia isso, existiam os campos de batalhas. Então vai sair do campo de batalha e para dentro dos grandes centros urbanos. E aí vai surgir primeiro a movimentação desses países, e para vocês terem uma ideia, isso não está aqui no livro didático, naquela época as pessoas veem essa coisa do nacionalismo, e as pessoas começam a se alistarem, sendo voluntários para lutar nessa Primeira Guerra Mundial. Para vocês terem uma ideia, deixa eu virar aqui a página aqui, tá? Vamos lá para a página 250, tá?
Eu vou falar aqui de algumas batalhas. Ó, tem a primeira batalha de Marne. Essa batalha foi a batalha quando teve a parte de movimentos. Essa, incrível que pareça, a Alemanha vai invadir a França e vai ganhar. Só que tem um detalhe. A Alemanha, para invadir a França, pede permissão à Bélgica para passar pelo seu território para entrar na França. A Bélgica nega, fala que é neutra. Mas mesmo assim os alemães não querem saber, vai lá e entra na Bélgica e invade a França. E nessa batalha aqui inicial, a Alemanha vai ganhar da França. Outra coisa também que vai surgir muito na Primeira Guerra Mundial vai ser o investimento forte em armamentos. A tecnologia de armas vai crescer muito. Uma das coisas que vão ser usadas na Primeira Guerra Mundial, por exemplo, é o avião. O avião não tinha, o avião não existia, tá? Na Primeira Guerra Mundial. Não existia até então ter sido usado em batalha. Outra coisa que já existia, que chegou até a ser usado na Guerra Civil Estadunidense, o submarino, só que mais avançados. Os alemães então tinham uma frota de submarinos que eram poderosos, para vocês terem uma ideia. Então começa aí a tecnologia de armas a entrar. Outra coisa também que vai ser usado, vai ser as guerras químicas. Vai ser começado a usar gases, tá? Como gás mostarda e outros gases que vão ser lançados. E eu já vou falar já mais na frente isso aí para a gente não perder. Então o que acontece? Nessa batalha aqui a Alemanha ganha. Tá? Vai até se destacar o general Hindenburg. A gente vai falar dele, por exemplo, quando acaba a Primeira Guerra Mundial e tempos depois ele se torna presidente da República de Weimar, que é na Alemanha. Ele vai se tornar presidente da Alemanha. Mas a gente não vai chegar lá não, porque a gente não vai correr muito à frente. Mas só para vocês, quando eu for falar do presidente da República de Weimar, na Alemanha, vocês vão lembrar desse camarada aí que se tornou um grande herói para os alemães. Então o que vai acontecer? Vai aparecer o avião, tá? O avião, para vocês terem uma ideia, no início eles tinham um código de honra, incrível que pareça. Quando eles lutavam no ar, eles, por exemplo, vinham aquelas batalhas de aviões e quando um derrubava o outro, se o camarada caísse do avião e não morresse, né, se conseguisse sair salvo daquelas condições, o adversário respeitava. Para vocês terem uma ideia, teve um combatente que vocês já devem ter ouvido falar, o Barão Vermelho, certo? Ele era um grande aviador alemão e as pessoas tinham medo quando ele estava no ar. E para vocês terem uma ideia, quando o avião dele foi abatido e ele morreu, outros aviadores, né, da Inglaterra, da França, foram ao enterro dele em honra, porque tinha essa coisa ainda daquela coisa de honra. Poxa, olha só, o cara lutava no céu de igual para igual. Então ainda existia essa coisinha ainda da honra, tá? Coisa que vai se perder depois que vocês vão ver na Segunda Guerra Mundial, mas ainda tinha aquela coisa ainda daquelas origens daquelas batalhas antigas que existia honra, tá? Então os aviadores tinham esse código entre eles, mesmo sendo de um país e de outro, sendo inimigos, eles tinham esse código entre eles, tá? Outra coisa também que vai acontecer, tá? Nessas batalhas vai surgir, como eu falei, o submarino vai entrar forte, os aviões e também as guerras químicas, tá? Então, primeiro tem as batalhas que eu falei aqui de movimento, eles estão se movimentando. Aí vem uma nova estratégia, começa a surgir as primeiras trincheiras, tá? Isso entre 1914 e 17, são buracos feitos mesmo. São feitos buracos. E os soldados ficam ali dentro daqueles buracos esperando o movimento do outro para ver para quem vai atacar, quem não vai. Pessoal, só um minutinho. Hoje a gente não pode tossir que tudo agora é coronavírus, né? Mas vamos lá. Como eu estava falando para vocês,
nessa guerra das trincheiras, eles vão cavar buracos, certo? E vão ficar dentro desses buracos esperando o outro se movimentar. Então, o que eles tinham que fazer para sair, né? Fazer o inimigo sair daqueles buracos? Aí criaram essas bombas de gás que eles jogavam dentro da trincheira do outro e acabava nessa jogar lá o gás para esses soldados saírem de lá. Outra coisa que vai acontecer também, uma coisa muito triste, é que eles ficaram parados, não se movimentavam. Então, às vezes, o camarada era abatido e ficava dentro da trincheira. O pessoal não tinha como enterrar ele. Então, o corpo dele apodrecia ali. Isso atraía ratos, várias doenças que acabavam matando esses soldados de doença, não da batalha um contra o outro. E era muito triste. Outra coisa aí que vai surgir também na nível de tecnologia de armamentos vai ser o tanque de guerra, que vai ser usado, inventado pelos ingleses. Claro que não é um Panzer da Segunda Guerra Mundial alemão, mas é um tanque na qual eles tentam para passar por cima das trincheiras e também tentar tirar esses inimigos da trincheira. Mas aí o que vai acontecer? Tem uma situação que acontece porque tem uma certa região da Europa que começa a chover e também nevou, e o que aconteceu? Aquela lama que surgiu ali, os tanques ainda não tinham uma tecnologia, eles eram pesados e queriam atravessar, só que eles começaram a atolar, ficarem atolados naquela lama, tá? Tanto é que depois eles vão aprimorar melhor esse tipo de carros de combate, tá? Outra coisa também para lembrar que era muito usado ainda na Primeira Guerra Mundial, ela era a cavalaria. Por exemplo, a cavalaria polonesa era uma cavalaria, uma das melhores da Europa, para vocês terem uma ideia. Tá? Então a cavalaria foi usada. Tanto é que tem um filme, até que deu há pouco tempo na sessão da tarde, né, que é uma história de um rapaz que tem um cavalo, certo? E o pessoal começa a recolher esses cavalos para levar para a guerra. E quando ele leva esses cavalos, aí tem esse amor entre esse rapaz e esse cavalo. Tem até uma cena do filme que mostra o cavalo preso nos arames farpados. O homem vai lá de uma trincheira, né, inimiga, levanta a bandeira branca, o outro do outro lado levanta também, chegam lá no meio do caminho. O que está acontecendo? Não, é que o cavalo está preso ali, o que a gente faz? Aí vão lá, solta o cavalo, ó, valeu, obrigado aí, libera o cavalo, certo? E depois voltam a ser inimigos. Para você ter uma ideia também, teve uma situação que já até virou filme também. É quando os ingleses estão numa trincheira, os alemães na outra, e é época de Natal e de repente eles resolvem se confraternizar. Um levanta a bandeira branca, o outro também, e quando chega lá, e aí, o que houve? Acabou a guerra? Mano? Aí não. Acabou a guerra não. É que, sabe como é que é, né? Estamos longe da família, a gente está aqui no campo de batalha, e o que a gente vai fazer? E eles trocam presentes entre eles, esses soldados. E acaba acontecendo uma partida de futebol, para você ver como o esporte às vezes acaba trazendo a paz. Então, eles resolvem se confraternizar e fazem uma partida de futebol. Quem venceu? Não me lembro. Mas, para vocês terem uma ideia, a guerra naquela região parou. Que os governos começaram a bater palma, meu irmão. Vocês são inimigos, vamos se movimentar aí que isso não pode acontecer. E é isso que acontece, tá? Aí, dando continuidade aqui à nossa aula, aí o que vai acontecer? O que vai acontecer? A gente vai parar aqui, tá? Vamos parar a aula aqui e depois a gente vai dar continuidade a essa aula. E não esquecendo que eu quero que vocês façam em casa os exercícios da página 252, 253, 254, 255. E aí, depois que vocês fizerem esse exercício, semana que vem eu dou continuidade à Primeira Guerra Mundial. Dou continuidade para vocês saberem o que vai acontecer.
e depois da guerra também o que vai acontecer. Então vocês façam esses exercícios e semana que vem eu com certeza vou passar para vocês outros exercícios, assim a gente vai. Então a gente vai se comunicando aqui pelas essas aulas em vídeo, tá? E não vou mentir para vocês, turma do 9º ano, estou com saudade de vocês, tá? Realmente eu sinto essa saudade do contato humano. Infelizmente essa pandemia que está acontecendo aí por causa de um bichinho está desestruturando todo o país, e não só o nosso país, como o mundo inteiro. Então, pessoal, fiquem em casa, se cuidem, tá? E não deixe de estudar, porque a gente vai dar continuidade à nossa aula, tá? Que depois a gente vai ver como vai ficar aí, conforme a direção da escola passar para a gente, como a gente vai poder avaliar vocês, tá? Mas não deixe de estudar, tá? Um beijo, um grande abraço a todos. Até a próxima aula.